Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Hoje é dia 12 de agosto de 2022, sexta-feira, e lembrando que amanhã às 15 horas aqui no canal teremos live com meu amigo Anderson Sampaio, do Diretoria da Direita, e também o chefe Vinícius Rossignoli, onde nós iremos comentar os assuntos mais relevantes da semana. Então, vejo vocês aqui amanhã às 15 horas, hein? Bom, meus amigos, nós sabemos que uma das táticas da esquerda, do sistema como um todo, para desgastar a imagem do presidente Bolsonaro é fomentar narrativas, criar mentiras, ilações e jogar isso no ventilador, né? Principalmente interpelar ações no Supremo para que alguma seja aceita e então isso possa servir de base para a velha mídia, para a esquerda, atacar o governo Bolsonaro, né? Dizendo que, olha, ele responde a tantos inquéritos, tantos processos e não sei o quê. E, infelizmente, aquelas pessoas menos avisadas, né, elas vão cair nessas narrativas, né? Vão ver, ó, o governo responde a tantos inquéritos, a tantos processos, alguma coisa tem aí, né? O cara deve estar devendo, não é possível que nessa dezena de processos aí que ele está respondendo, alguma coisa não tenha base, né? Então, aqueles que não estão antenados na política, que não têm tempo de acompanhar ou que não se interessam, vão acabar caindo nessa narrativa. Se eu sei disso, é claro que o sistema também sabe disso. Essa é a estratégia deles, né? Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que talvez vocês ainda não saibam, e que é importante que vocês compartilhem essa informação. Veja, um presidente em exercício, ele não pode responder por crimes, né, que não sejam ali anteriores ao seu mandato, que não sejam oriundos do seu mandato. Ele não pode responder, portanto, a inquéritos, né, a processos, não sem anuência do Congresso. E o Congresso jamais iria aprovar aí que o presidente respondesse a um processo, não o presidente mais amado da história do Brasil, tá? Mais amado, mais popular, e não em ano eleitoral, tá? Ninguém é louco de querer acabar com a sua carreira política tão cedo, né? E isso eu falo do centrão, alguém que se diz de direita e etc. Ninguém é louco. Mas enfim, nós sabemos que não há base, o presidente não cometeu nenhum crime, né? Não há nada para que ele responder. Todos os inquéritos em que o presidente é investigado são só narrativas para desgastar a imagem dele. Mas eu pergunto a vocês, se o presidente ele não pode responder a um inquérito, a um processo em exercício, por que é então que o judiciário aceita essas ações? Por que é que o ministro Alexandre de Moraes abre inquéritos de ofício e inclui o presidente Bolsonaro? Porque olha só, tem uma brecha jurídica que entende o seguinte, olha, inquérito, o que é um inquérito? É um processo administrativo investigatório, serve para investigar. Portanto, o inquérito não é um processo criminal, é só um procedimento para investigar. Então, eles entendem que, não, investigar pode, tá? Porque não é um inquérito, aliás, não é um processo, não está acusando. Então, investigar pode. Por isso que eles incluem o presidente Bolsonaro. Só que, se o presidente ele não pode responder a processo criminal no exercício do seu mandato sem anuência do Congresso, por que então vai investigar? Por que incluir ele no inquérito? Mesmo, vamos supor que o presidente tenha cometido algum crime, alguma coisa. Aí seja descoberto aí no âmbito de um inquérito. Vamos supor aqui, a gente sabe que não tem nada, mas vamos supor. Mesmo que seja descoberto nesse inquérito que ele cometeu algum crime, ele não vai poder responder, não no exercício do mandato. Então, por que? Se ele não vai poder responder, por que incluir ele no inquérito? Só para desgastar a imagem, só para atacar o governo. Ano eleitoral, né? As eleições estão aí. Esse é o objetivo. Entendam, meus amigos, tem método, eles não dão ponto sem nó, eles não tomam nenhuma atitude sem ter alguma coisa por trás. E se eu sei disso, obviamente, o ministro André Mendonça também sabe. E ele barrou aí de uma vez só várias dessas narrativas, vários desses inquéritos, né? Barrou, vocês vão entender o que aconteceu. Olha só, Mendonça interrompe julgamentos de recursos sobre inquéritos contra Bolsonaro, né? Ele interrompeu pedindo vista. Então, olha só, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, interrompeu os julgamentos de recursos envolvendo 4 investigações abertas contra o presidente Jair Bolsonaro. Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar os casos, e nesse caso específico, quando ele pede vista, ele não tem tempo para devolver o processo, né? No caso inquérito, não tem tempo, o recurso, né?
em cada um dos processos, né? Com isso, o julgamento é suspenso e não há nova data para que seja retomado exatamente. O relator das investigações, ministro Alexandre de Moraes, havia votado contra os recursos, para surpresa de 0 pessoas, né? Os casos estavam sob análise do plenário virtual do STF, modalidade de julgamento em que os ministros registram seus votos no sistema do Supremo, sem que haja sessão para a leitura individual de cada posicionamento. No plenário virtual não há discussão, apenas a apresentação dos votos, o que é muito perigoso, né? Porque você não tem ali a oportunidade de contrapor o argumento dos outros ministros e de expor para a sociedade o embasamento, né? Então é muito perigoso esse tipo de votação. E sabendo disso, sabendo da eventual derrota aí do governo, o ministro André Mendonça habilmente pediu vista e interrompeu isso aí. Agora essas narrativas pelo menos não serão fomentadas no momento do período eleitoral, tá? O que é muito bom. Mais uma vitória para o governo, mais uma vitória na verdade para o Brasil, porque nós sabemos que essa não será uma eleição comum, meus amigos. Será uma luta do bem contra o mal. É Jair ou já era. Tá? E não é só reeleger o presidente Bolsonaro, é também eleger uma boa base para compor o seu governo. Principalmente eu me refiro a deputados e senadores, que são os senadores os únicos que podem tomar atitudes contra ministros do STF, tá bom? Ratifico novamente que estou elaborando uma lista de bons nomes em todos os estados para todos os cargos, deputados estaduais, federais, senadores e governadores que são alinhados com o presidente Bolsonaro e com os anseios da sociedade, tá? Essa lista está quase pronta, mas eu só vou divulgar mais ou menos uns 20 dias antes da eleição, tá, pessoal? O brasileiro tem memória curta, né? Então não adianta a gente divulgar aí no início da campanha, nem também perto da eleição, tá? Então uns 20 dias acho que é um período bom e eu estarei nessa lista, afinal de contas, eu fui confirmado aí, fui homologado pelo PTB como candidato a deputado estadual aqui para São Paulo e eu conto com o seu apoio. Então curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.